Antes de abordarmos a relação dos micronutrientes com a cirurgia metabólica, é importante falarmos sobre a síndrome metabólica, em razão da forte correlação entre elas. A síndrome metabólica é o conjunto de fatores de risco que aumentam as chances do acometimento de doenças cardiovasculares, derrames e diabetes tipo 2. Dentre os fatores de risco estão dislipidemias, hipertensão, aumento da glicemia e o principal, a obesidade. O elo comum entre todos eles é a resistência insulínica, e suas causas podem ser genéticas ou em razão do estilo de vida adotado. Algumas alterações permitem identificá-la. O aumento da circunferência da cintura, sendo maior que 102 para homens e maior que 88 para mulher. O aumento do triglicérides, a diminuição do HDL, aumento da pressão arterial e aumento da glicemia em jejum. Se for constatado no indivíduo a existência de pelo menos 3 dessas alterações citadas, é possível diagnosticar a síndrome metabólica. Dentre as alterações, o aumento da circunferência pode ser considerado o principal ponto crítico para a síndrome metabólica, uma vez que o acúmulo de gordura na região abdominal favorece o surgimento de outros fatores de risco. A obesidade é, portanto, o principal fator de risco. É o acúmulo excessivo de tecido adiposo, que pode ser do tipo androide, que acomete principalmente os homens, ou do tipo ginoide, predominantemente nas mulheres. Para analisar o nível de obesidade do indivíduo, avalia-se o índice de massa corpórea. Quanto maior o IMC, maior o risco de doenças associadas. São considerados obesos indivíduos com IMC superior a 30. Dentre suas causas estão predisposição genética, disfunções hormonais, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e estresse crônico. Nem todas as células do tecido adiposo são iguais. Os adipócitos que se concentram na região do abdômen são maiores, são hipertrofiados. Eles têm uma facilidade em sofrer lipólise e com isso liberam ácidos graxos no sangue que provocam a resistência insulínica e o aumento de uma série de fatores de inflamação. Além disso, ocorre uma diminuição do fluxo de sangue entre as células, o que atrai macrófagos e que acarreta numa série de fatores inflamatórios e reações no organismo que podem provocar a formação de trombos, levando ao infarto e ao derrame. O aumento no teor de insulina é um dos principais sinais responsáveis por estimular o acúmulo de gordura. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas quando a glicemia está elevada, e seu principal papel é estimular o transporte de glicose do sangue para as células. Com isso, a insulina reduz o teor de glicose do sangue e, consequentemente, reduz a nossa glicemia. Quando há excesso de tecido adiposo, a insulina não atua corretamente, o que estimula o pâncreas a aumentar a sua produção e liberação no sangue. Esse aumento na liberação de insulina também pode ser provocada pelo consumo excessivo de glicose. A liberação aumentada da insulina, também chamada de hiperinsulinemia, estimula ainda mais o acúmulo de gordura, já que se trata de um hormônio altamente anabólico, formando-se assim um ciclo que faz com que o indivíduo continue engordando. Tanto a insulina quanto a leptina produzida pelo tecido adiposo acabam não mandando para o hipotálamo, órgão que regula o apetite, a mensagem para que o indivíduo sinta-se menos fome. Isso ocorre porque nos casos de obesidade também há inflamação no hipotálamo, comprometendo esta comunicação. Segundo a cariação feita pelo IBGE em 2020, 1/3 da população brasileira apresenta obesidade, 22,8% dos homens e 30,2% das mulheres. A resistência insulínica gerada pela síndrome metabólica leva ao acometimento da diabetes mellitus tipo 2. O excesso de gordura leva à redução na produção de receptores de insulina. Por isso, chama-se resistência à insulina. A glicose não consegue ser corretamente transportada para dentro das células, gerando acúmulo de glicose no sangue, hiperglicemia e falta de glicose nas células, o que diminui a disponibilidade de energia para as funções fisiológicas regulares. Conforme abordaremos a seguir,
A cirurgia metabólica acabou se revelando com o tempo uma terapia mais efetiva para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2. A cirurgia metabólica compartilha com a cirurgia bariátrica os mesmos procedimentos técnicos e acaba ofertando ao indivíduo benefícios semelhantes. O que os diferencia não são os procedimentos em si, mas sim a finalidade pretendida e o tipo de indicação. Na bariátrica, a ênfase está no tratamento da obesidade e dos seus sintomas recorrentes, como refluxo, apneia, doenças articulares e outras. Enquanto que na cirurgia metabólica, a ênfase está na melhora das comorbidades causadas pela síndrome metabólica, sendo, por definição, qualquer intervenção do tubo digestivo que ocasione a remissão, principalmente da diabetes e da hipertensão, tendo a perda de peso como um efeito colateral. O mecanismo que ocasiona a perda de peso é a própria melhora metabólica proporcionada pela cirurgia. Um dos primeiros estudos que impulsionou o interesse da comunidade científica no assunto foi publicado pelo Dr. Walter Porres, um cirurgião bariátrico, que levantou o progresso de seus pacientes pós-bariátrica a longo prazo, inclusive pacientes diabéticos, e acabou percebendo resultados que independiam da perda de peso e que se manifestavam mesmo em pacientes que voltavam a engordar, como a remissão da diabetes mellitus para adultos. Posterior a isso, novos estudos randomizados feitos em todo o mundo enfatizaram comparações entre a cirurgia metabólica e os melhores tratamentos clínicos convencionais já disponíveis. E com isso, constatou-se que a queda da hemoglobina glicada foi maior no grupo submetido ao procedimento cirúrgico do que no grupo que foi submetido ao tratamento clínico, isso se considerarmos a maioria dos trabalhos já publicados. A cirurgia metabólica possui múltiplos mecanismos de ação, e entre eles figuram a inibição da grelina, o estímulo de hormônios intestinais, como o PYY e o GLP-1, a neoglicogênese intestinal, o aumento do gasto energético, a absorção e secreção de ácidos biliares, a modulação da microbiota intestinal e principalmente a melhora da resistência à ação da insulina. A cirurgia metabólica não é uma alternativa, ela é uma ferramenta que deve ser associada ao tratamento clínico, e sua adição resulta em melhor controle das comorbidades, menor necessidade medicamentosa e menor progressão para complicações em órgãos-alvos, ocasionadas pela diabetes, como a insuficiência renal, doenças vasculares que resultam em amputação de membros, cegueira causada pela retinopatia diabética, entre muitos outros. Importante salientar também que ela é segura e custo-eficiente para o paciente. Por possuírem objetivos diferenciados, o IMC mínimo para a realização da cirurgia metabólica não é o mesmo usado para a realização da bariátrica. O IMC base utilizado para a cirurgia bariátrica é acima de 40. Em alguns casos, podem ser acima de 35. Já a cirurgia metabólica costuma ser indicada para pessoas com IMC a partir de 30, desde que elas não tenham obtido resultados com a melhor medicação ou tratamento disponível. Não só a diabetes, mas a cirurgia metabólica impacta positivamente também em outros parâmetros da síndrome metabólica. Importantes estudos realizados no Brasil apontam uma melhora em quadros de comprometimento renal causado pela diabetes e de hipertensão em pacientes não diabéticos. Nesses estudos, os pacientes apresentaram até 82% de recuperação da função renal e 70% reduziram significativamente a quantidade de medicamentos necessários para hipertensão. Além de 40,9% passaram a não precisar mais de medicamento algum. A cirurgia metabólica não é a cura para as doenças crônicas, ela apenas viabiliza sua remissão e um melhor controle. Sendo assim, a alimentação pós-cirurgia apresenta as mesmas restrições ao que o paciente diabético, por exemplo, já era submetido, sendo necessária a adoção de uma alimentação saudável. Deficiências nutricionais são ocasionadas pelas técnicas cirúrgicas utilizadas, sendo elas a gastrectomia vertical, também conhecida como sleeve gástrico, que consiste na remoção da parte esquerda do estômago através de um corte vertical, reduzindo o tamanho do órgão em até 85%.
Temos também a derivação gástrica em Y de Roux, onde através de um grampeador, o estômago é dividido em duas partes. Uma delas é ligada diretamente ao intestino, que também foi seccionado em sua porção inicial, e a parte restante, formada pelo estômago, duodeno e início do intestino delgado, é unido lateralmente ao próprio intestino, formando um Y, de onde deriva o nome Y de Roux. Esta última técnica ela é desabsortiva, pois ocorre a redução do comprimento do intestino, que é o local de absorção da maior parte das nossas vitaminas e minerais. Os alimentos, eles acabam tendo um contato menor com os sítios absortivos. Quem faz a técnica do sleeve também está sujeito a desenvolver deficiências de nutrientes, pois a acidez do estômago faz parte desse processo digestivo comum, influenciando na absorção do intestino no que se refere às vitaminas. Alguns nutrientes importantes devem ser suplementados e, desde que feitos de forma correta em dosagens suficientes, os pacientes não terão nenhum tipo de complicação nutricional ou metabólica no futuro. Essa suplementação deve ser permanente e diária, e dentre os principais nutrientes que devem ser suplementados, nós temos o ferro, o cálcio, o magnésio, o ácido fólico, a vitamina D, a vitamina B12 e vitaminas do complexo B. Temos também os probióticos, que são necessários para promover uma melhor absorção intestinal daquilo que o paciente ingere. No que tange às deficiências de micronutrientes, a deficiência da tiamina após a cirurgia bariátrica vem sendo tratada junto a outras vitaminas do complexo B e o magnésio, para que possa se obter a sua maior absorção e uma melhor adequação da sua função neurológica. Por ser a vitamina B1 hidrossolúvel, ela apresenta um papel principal no metabolismo dos carboidratos e a sua absorção ocorre lá no duodeno. Entre os sintomas que indicam a sua deficiência, nós temos o cansaço, a irritabilidade, a perda de memória, de apetite, distúrbios do sono, desconforto abdominal e perda de peso. Os principais fatores de risco para sua carência são o percentual da perda de peso, a persistência de sintomas gástricos como náuseas e vômitos e a falta de adesão do acompanhamento nutricional, devido à redução de albumina e transferrina e à presença de complicações pós-operatórias. A carência grave de tiamina é chamada de síndrome de Beriberi. Tem várias formas, mas é caracterizada por alterações nervosas, cerebrais e cardíacas. Em relação à absorção da vitamina B12, lembrando que ela inicialmente é liberada de fonte alimentar, um fator intrínseco produzido lá no estômago se liga a ela para que juntos possam ser absorvidos no intestino. Com o comprometimento da porção do estômago, onde essa glicoproteína é produzida, a absorção da vitamina B12 fica comprometida. A deficiência dessa vitamina B12 traz como principais sinais e sintomas dores musculares intensas que atingem principalmente a região dos membros inferiores. Apresenta também língua geográfica, atrofia cerebral, podendo inclusive evoluir para uma anemia perniciosa. A deficiência de ácido fólico tem sido observada principalmente após a BGYR, a cirurgia bariátrica videolaparoscópica, que além de baixar a imunidade, também pode gerar anemia macrocítica, leucopenia, trombocitopenia, glossite ou medula megaloblástica. Observa-se que, na maioria das vezes, a deficiência de ácido fólico após cirurgia bariátrica ocorre devido à diminuição da ingestão e não em decorrência da sua má absorção. A absorção do ácido fólico ocorre preferencialmente no duodeno. No entanto, pode ocorrer também ao longo de todo o comprimento do intestino delgado em decorrência de uma adaptação fisiológica pós-operatório. A vitamina B12 ela é necessária para a conversão do ácido na forma inativa em sua forma ativa. Portanto, a deficiência da vitamina B12 pode resultar em deficiência de ácido fólico. Não existem recomendações específicas sobre a prevenção e tratamento de deficiências nutricionais após a cirurgia bariátrica. Porém, nota-se que a suplementação preventiva é de extrema importância devido às deficiências subclínicas que surgem após as mudanças fisiológicas e anatômicas
que ocorrem no trato gastrointestinal e as alterações que acontecem na ingestão alimentar. A utilização de polivitamínicos e minerais vem sendo utilizada como protocolo para todos os pacientes de cirurgia bariátrica.